Vamos à entrevista coletiva, então. Boa noite a todos. Daremos início agora à entrevista coletiva do técnico Tite. Boa noite, professor. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje, aqui no Mineirão, diante do torcedor. Mais uma partida, dessa vez contra o Democrata de Governador Valadares. Resultado negativo, chateado pela derrota, grupo chateado pela derrota, não queríamos que fosse assim. E, paralelamente a isso, análise do desempenho. O desempenho ele não foi aquilo que traduziu o placar. O desempenho, o volume, as oportunidades, talvez as construções, as iniciações nós tivemos, o último terço do gramado, um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho mais de precisão, talvez pelo próprio início de temporada, ele se justifica da imprecisão nas nossas finalizações. Em alguns momentos o goleiro, de uma forma, mas o desempenho da equipe não traduz a derrota que aconteceu hoje. Tite, boa noite. Como que é estar em pré-temporada, porque o ano só está apenas começando, e ao mesmo tempo participando de uma competição oficial? Como que é isso? Como é que faz com tudo isso? É desafiador, porém é desafiador para todas as grandes equipes. Nós temos que ter o tempo que nós temos é o mesmo tempo dos outros. O tempo do Cruzeiro é o tempo dos outros também, e nós temos que ter a competência, correr alguns riscos, nós estamos conhecendo alguns atletas. Estou falando especificamente do Neisser, de Tai, de ele retomar uma recuperação e ter a oportunidade de entrar num jogo importante que nós temos, e buscamos a nossa classificação em primeiro, e aí não traduziu o que produziu, não traduziu o resultado. A efetividade, ela conta no futebol, ela é um dos aspectos fundamentais, traduzir melhor futebol em gol. Mas eu fiquei contente com o desempenho da equipe, confesso para vocês. Não gosto de perder, não vou dormir legal, não vou dormir, estou chateado, nós estamos chateados, não vou dormir, mas eu tenho a noção exata que o desempenho da equipe, ele traduziu com uma consistência defensiva, e ele teve iniciação e construção. Faltou o terço final, uma precisão maior. Tite, você disse que o tempo é assim para todos os times, mas o Cruzeiro agora tem dois desafios assim na sequência, que é a estreia no Campeonato Brasileiro já na próxima semana e também um clássico no domingo. Como você pensa em fazer para poder manter esse time, para continuar consistente, para continuar esse time atacando, jogando como foi, né? Teve esses pequenos detalhes, inclusive mérito até do goleiro adversário hoje. Para essa sequência que é muito curta, o Cruzeiro já joga no domingo, depois já na próxima quinta-feira pega o Botafogo fora de casa pelo Brasileirão. Esse último terço é pequenos, grandes detalhes, porque ele acaba definindo os resultados, e por isso da chateação. O mesmo tempo que nós temos vão ter as outras equipes também. O que tem de diferença é que nós temos 24 horas menos que o nosso adversário para o clássico de domingo. E eu seria irresponsável se colocasse toda a equipe para jogar, a disponibilidade de todos, e ter uma sequência de jogos tão forte e um acúmulo de jogos que tu vai tendo. É um efeito cumulativo, não é só quinta para domingo. É quinta para domingo, para quinta, então a gente tem que olhar um pouquinho mais aberto, não dá, e aí tu tem que usar o grupo todo. E tem sim, e tem jogadores, por exemplo, Japa é grande, cara. Japa é grande. Dos jogos que ele fez, uma regularidade, já pode jogar, que o moleque já vestiu a camisa e já não sente mais peso, só para dar um exemplo positivo da coisa. Então é jogando que vai adquirir essa postura, essa personalidade, essa imposição, só para dar um exemplo positivo. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Hoje a gente teve a estreia do Gerson, finalmente, aí para o torcedor poder ver o Gerson em campo, e no primeiro momento ele como um camisa 10 do Matheus Pereira, a gente pode falar assim, e depois ele aberto pela direita. Como é que você vê o Gerson fazendo todas essas posições, se é assim mesmo a interpretação, e uma avaliação também desse breve momento que a gente teve, desse triângulo mágico ali do Cruzeiro, Matheus Pereira, Gerson e Caio Jorge? Eu entendo vocês todos, entendo quando vocês falam. A magia tem que ser da equipe. A magia, ela é do torcedor,
A magia ela é do Pedrinho, a magia ela é de todos, né, desse conjunto da obra. Claro que em termos ofensivos esses jogadores aparecem mais, mas a consistência ela tem que ser, sabe, reiterada, que é uma característica. Para vencer, tu tem que atacar, criar e fazer gol. E isso é o melhor. Mas tu precisa tomar a bola do adversário. Então, esse ponto de equilíbrio. Quando tem um Gerson que faz externo barra meia, ele vai dividir ações de criação por dentro. Aí tu tem, por exemplo, o Christian, que pode jogar numa segunda posição do meio campo, pode jogar pelo lado esquerdo. Tu tem versatilidade nesses jogadores. Por quê? Porque, inevitavelmente, durante o jogo ou durante os jogos, vai acabar acontecendo, como aconteceu nesse momento. Ô, Tite, aqui. O bloco baixo ele é um dificultador para muitos times, né? O Cruzeiro, você deve ter estudado o Cruzeiro em outros momentos, não agora, e encontrou sempre muita dificuldade com isso. É um jogo que serve também de uma certa lição para o que pode vir aí com o Cruzeiro cada vez mais estudado, enfrentando equipes desta forma, para tentar ali furar com a melhor construção possível. Com construção, e eu acrescento, sim, a finalização de média distância. É inevitável, porque uma equipe ela se retrai, ela traz uma linha de 4, 5 para trás, ou de 5, e tu vai abrir possibilidades de finalização de média distância. E essa precisão, ela também vai decidir jogos, é importante. Como aconteceu com o Kenji no jogo que nós vencemos, no primeiro jogo, contra a Tombense, aconteceu o Wanderson, e nós colocávamos hoje também. Mas até esse pouco tempo de treinamento e de dar uma condição física básica, a especificidade do treinamento de finalização, ele fica também mais reduzido. Mas é sim algo a que nós tenhamos a condição de melhorar, quando uma equipe se posiciona mais atrás, um cruzamento um pouquinho mais atrasado. No primeiro e segundo tempo já teve a grande defesa, eu acho que foi do goleiro, numa jogada de combinação, essa finalização jogando contra bloco baixo. Ô Tite, o Cruzeiro teve hoje 45 jogadas de cruzamento, desses 11 certos, menos de 25%, né, de acerto nessas jogadas de cruzamento, 19 escanteios. Te preocupa esse baixo aproveitamento nas jogadas aéreas, forçar muito a jogada aérea? Como é que você enxerga esses números ou para você é natural? Não é natural, tem que retomar um padrão. E é também, na medida que nós fisicamente tenhamos melhor, a gente acentua o trabalho específico, que ele é de bola parada, que ele é de finalizações de média, que ele é de infiltrações, sim, a gente começa a aprimorar, sim, e trabalhar, porque ficou uma deficiência. Tite, boa noite. Até pelo começo diferente da temporada já citado, né, tá tudo muito rápido, você está tendo que trabalhar com equipes variadas do Cruzeiro até aqui. Mas a tendência é que para os próximos jogos tão importantes, um clássico e depois a estreia no Brasileirão, é que a gente veja um Cruzeiro repetindo uma escalação, um time mais forte. O que você pode falar desses próximos 2 jogos tão importantes? Não posso falar nada. Não, eu penso sim, só coloquei. Estou tentando abrir um sorriso porque estou chateado. Estou chateado que quando tu vai e tu não joga bem e o resultado acontece, aí tem a resignação. Mas o que a equipe produziu hoje, sabe, vou ficar chateado. Na medida que o tempo vai dando, uma tendência, ela é de uma manutenção maior, sim. Agora não troca, seria irresponsabilidade minha. Seria o cara assim, eu vou transferir, vou botar todos, é muito fácil para mim como técnico. Eu vou botar esses caras para jogar, boto os caras para jogar. Não posso fazer isso, eu tenho que trazer a responsabilidade, vir aqui da minha exposição e dizer assim, cara, não dá para quinta para domingo, quinta, domingo. Início de temporada, não dá. Deixar mas ajustar essa situação, mas na sequência sim. Tite, boa noite, o Diego Marinho do Portal Diário Celeste. Queria te perguntar, dentro dessa questão do planejamento, especificamente sobre o Bruno Alves, é um jogador da base, que vem treinando, mas não recebeu chance ainda. Existe um planejamento de aproveitamento dele nos próximos jogos? Como que o Cruzeiro enxerga a situação dele? Como que a comissão técnica vê? Bruno Alves é um grande jogador. E eu falei para ele, particularmente, aquilo que ele pode melhorar e deva melhorar.
publicamente eu não falo, mas ele é um grande jogador e ele vai ter um futuro brilhante aqui dentro. Melhorou nessa sequência pós-apresentação. Queria eu também, acho que 2 jogadores só nesses 4 jogos nós não utilizamos, né? O Janderson e ele. E eu também pensava no jogo em poder utilizá-los para todos. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas ele é um grande jogador. Ele sabe disso porque eu falei com ele. Se eu falar com ele individualmente, ele vai te falar. Tite, boa noite. Dani Paiva, do GE. Globo. Eu queria que você atualizasse se o Gerson, com ritmo de jogo, vai conseguir estar à disposição para domingo, num clássico. Qual a situação do Cássio? E aproveitando para você, qual que é a sensação de estar prestes a encarar um primeiro clássico depois de tanto tempo e um clássico tão importante, sendo o primeiro grande da temporada aí? Eu acho que o Papai do Céu me deu... Diz assim, pô, cara, tu participou de Grenal, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu e Cruzeiro e Atlético, da magnitude, da grandeza que é, das emoções, mas da competitividade que tem, mas o cuidado para não levar para a violência. Não traduzir isso para fora do campo e que seja decidido dentro do campo, naquele que produzir mais, que jogar melhor, que for mais efetivo, que for mais criativo, que for mais alegre, enfim, que for mais competente, que for mais consistente dentro do campo, mas que dá uma ansiedade muito grande, e eu a partir de agora vou começar a viver. Boa noite, Tite. Eduardo Statucci, Lance Digital. Tite, como já falaram aqui, o Cruzeiro jogou apenas 4 jogos, já vai ter partida importante pelo Campeonato Brasileiro e um clássico nesse final de semana. Eu queria saber de ti quantos por cento ou quanto que você acha que esse time já está preparado no sentido de entender a sua ideia de jogo e também fisicamente para essa partida tão importante. Vamos traduzir assim, a ideia de jogo ela é basicamente a mesma. Ela traz com a participação, por vezes, de Gerson, um jogador mais de criação, juntamente com o Matheus. Ele pode agregar se estiverem os dois juntos, jogando os dois juntos. Em relação a percentual, então ela tem uma continuidade da equipe. Quer ver como a equipe ela joga sem pensar? Eu vou pegar um lance que nós estávamos comentando. A primeira bola que o Matheus recebe no jogo, qual é o passe que ele deu? Vocês lembram? Vocês lembram? Ele deu um passe no espaço, como se fosse o Caio, porque ele já está ajustado com o Caio. E era o Chico era um pouco mais curto, era uma bola no pé. Então esse entrosamento que por vezes dá de se jogar sem pensar, ele carece até para abastecer, no caso o Chico, para abastecer um jogador Neiser, para abastecer um jogador, tu ter essa condição. Que é o que, nessa retomada, a gente busca com a equipe, mantendo aquilo que ela tem de bom. Depois tu traz um mais criativo, um outro mais agudo de lado, enfim, mas nada extraordinário que possa transformar. Evoluir, consistência e evolução. Tite, aqui. Boa noite. Antes de mais nada, queria perguntar sobre o Cássio, se a situação dele preocupa... desculpa. Se preocupa para o clássico, ele saiu no intervalo, queria saber o que aconteceu especificamente, e se me permite emendar uma segunda, sobre Gerson e Christian juntos. Você optou por colocar o Christian como um volante, o Gerson atuando pelo lado. O que diferencia um do outro e se essa é a tendência para a temporada? Por que utilizar o Gerson na direita e não o Christian e vice-versa? Por que não utilizar o Gerson de volante e o Christian na direita? Obrigado. O Gerson produz mais de externo barra meia. É onde ele tem horas desde a sua base. E é onde na seleção, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, é onde ele tem mais o domínio. Produz bem ali. O Christian adaptou-se aí, mas também é um segundo meio-campista de origem. Então são jogadores versáteis que podem trabalhar nessas diferentes funções. O Christian pelo lado esquerdo também, eu conversei com ele, ele disse, como segundo meio-campista,
como externo direito ou externo esquerdo, tem a condição de jogar. Então, tu fica com jogadores, sem pegar um volume muito grande, dar um espaço para garotos, tu pega jogadores versáteis que podem trabalhar em 2, 3 funções mais. E do Cássio? Eu estou preocupado, sim. Sim, estou preocupado, mas evitei até de falar, vim aqui conversar com vocês, o departamento médico depois pode passar. Preocupado em relação a ele, mas tranquilo em relação, porque se tiver que jogar o Otávio, vai jogar o Otávio e vai ter a confiança. Tite, aqui ó, boa noite. 2 questões. O Cruzeiro, até pegando um recorte de jogos do ano passado, quando jogava com equipes menores, da parte de baixo da tabela, para ser mais claro, o Cruzeiro tinha muito volume de jogo, mas às vezes tomava alguns gols ali por falta até de concentração. Como fazer para trabalhar essa questão da concentração, até porque o Cruzeiro, podemos colocar que 80% dos jogos como mandante vai ser o predominante, né, tentando o ataque. Como fazer para trabalhar essa concentração na parte de trás? E a segunda questão, em relação ao Neiser. Hoje ele entrou um pouco mais aberto pela esquerda. Qual que é a sua projeção em relação a esse jogador? Será mais aberto mesmo ou é um jogador para jogar mais centralizado? Neiser trabalha nas 3 funções. No Milionários ele trabalhou pela direita como externo direito, pelo externo esquerdo como externo esquerdo e na seleção por dentro também. Então ele tem essas 3. Trabalha quando é central atacando espaço, quando é por um lado ou outro, entre lateral e zagueiro para ter uma presença de área quando a jogada é do lado oposto. Pergunta tática, a utilização dele dessa forma. A outra foi, eu uso assim, que tu tem que marcar atacando. O que é marcar atacando? Quando tu está numa fase defensiva, tu retoma a bola e os jogadores já estão no lugar, sem fazer marcações individuais, porque fica fora do lugar. É como eu imagino o futebol. A gente retoma a bola, tu sabe onde está o externo, tu sabe onde está o outro. Então, tu marca atacando. A outra é tu ter a consistência do atacar consistente defensivamente, marcando. Marca atacando, ataca marcando. O que é? É não dar oportunidades ao adversário. Cara, eles me chutaram uma bola, tem mérito, eu não estou tirando méritos absolutamente do Democrata, hein? Absolutamente. Futebol, ele é assim, e efetividade, ela conta. Não estou tirando os méritos. Talvez, se eu estivesse do outro lado, eu faria a mesma coisa, não sei. Não estou tirando. Mas ele finalizou uma de média distância no primeiro tempo. O gol. E depois teve uma puxada de contra-ataque. Aí eu trouxe os 2 laterais na amplitude, trazendo os 2 presença de área mais com os 2 externos por dentro. E aí, inevitavelmente, tu toma um contra-ataque, mas ainda assim pressionado lá. Porque o Jonathan bem, o João bem também, Japa bem, mas... bola, não vou dormir, fazer o quê? Boa noite a todos, obrigado, professor Tite. Técnico Tite, na obrigado entrevista a toda a audiência, coletiva.